Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Gente, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito das nossas escolhas. Será que é tão simples assim a gente passar por esse processo de escolha em nossas vidas? Né? Para isso eu vou trazer aqui um filme que eu já vi algumas vezes, mas eu vou trazer esse filme que ele retrata não somente essa questão, né, de escolher, mas outras questões também. Esse filme ele é muito rico, ele traz várias questões da nossa vida, né, mas eu vou me ater apenas a essa questão das nossas escolhas. Será que é tão simples assim, né? Ou será que é preciso que o sujeito ele tenha esse comprometimento consigo, esse equilíbrio estrutural do próprio ego, para que ele consiga fazer esse movimento de escolha? Entende? Primeiramente, é preciso que a gente consiga aceitar a nós mesmos, né? Que aceitação é essa? Todos nós temos os nossos lados sombrios, todos nós temos luz, todos nós temos nossas sombras, nossas trevas, né? Todos nós temos um lado anjo e um lado demônio. Mas é preciso que a gente aceite esse nosso lado, né? E o filme ele retrata muito isso, né? Essa questão de você querer, de você ver e de você querer modificar, de você querer escolher, né? Por quê? Porque é fácil a gente permanecer cego e surdo diante de várias situações da nossa vida, né? As situações que estão ao nosso redor. Perceber essa nossa realidade não é um processo fácil, né? Não é um estalinho de dedo, né? É preciso que você se empenhe nisso, que você que você queira olhar para todas as suas questões, né? Mas e aí? Você se depara com essa situação e o que você faz com isso? Porque a nossa realidade assusta, né? Ela não é fácil, é dolorosa, é cruel às vezes, né? Mas será que é preciso a gente chegar nesse caos total em nossas vidas, né? Esse caos que desordena, nos desestrutura, que nos faz perder a vida, nos faz perder sonhos, nos faz perder pessoas, né? Nos faz perder os nossos valores, seja éticos, seja eles morais, porque a gente não tem coragem de enfrentar, né, a nós mesmos, primeiramente, né, com as nossas dores, né? Será que muitas vezes a gente deixa esse orgulho prevalecer na nossa vida e a gente confunde o orgulho com amor próprio, né? O ego exacerbado, ele não nos deixa perceber isso, né? Ele traz uma nuvem ao redor dessa nossas dores, né? Porque a gente está envolto nisso aí e a gente não consegue entender melhor a situação e a gente fica assim, né? Envolvido, cheio de nós mesmos, né? Como no filme o diabo fala para ele, né? Que é o pai, ele fala para ele: você está tão cheio de si mesmo, né? Que você não consegue perceber o outro. E é isso, né? A gente fica tão cheio da gente que a gente não consegue olhar para fora, né? Não consegue olhar para uma outra situação, não consegue olhar uma nova maneira de perceber as coisas, a situação que está ao nosso redor. E é o que acontece com ele. Ele não conseguiu perceber o quanto que a esposa dele estava precisando dele naquele momento, né? Estava se sentindo sozinho, ele estava cego, extremamente cego, envolvido naquele orgulho dele de crescimento, porque ele nunca perdeu nenhuma audiência, né? Nenhum processo judicial.
E ele tava ali, era só ele, só ele, só ele, vamos ir crescer, 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 mas e a esposa dele tava lá, né, perdida, sozinha, desamparada, né? E ela foi aos poucos enlouquecendo por conta disso, né? E é o momento que o diabo fala para ele: você tá tão cheio de si mesmo que você não consegue perceber o outro. Só que essa trama toda se dá, né, como se ele tivesse tido um insight ou uma premonição, que ele viu, né, todo aquele filme, né, passou tudo ali na memória dele, né. Quando ele retorna a si, que ele volta lá atrás, que é o momento onde ele está dentro do banheiro, né, e que ele se dá conta do que pode acontecer na vida dele por causa desse orgulho, né, de não querer rejeitar aquele caso, né, que é um caso que ele estava defendendo, de um professor pedófilo. Então ele volta lá no tribunal, né, e no meio da audiência ele desiste do caso. Né, ele desiste do caso, né, porque aí ele vê a esposa, vê todo mundo ali e vê que foi uma escolha certa que ele fez. Só que aí chega no finalzinho, né, e ele vem um repórter muito ambicioso também e fala para ele: olha, eu te dou a melhor entrevista, né, exclusiva, e isso vai te fazer crescer. Ele não, ele fala: não, não quero. Ele resiste um pouco, né, ele fala: não quer, não quer, mas no finalzinho ele acaba aceitando, né, ele acaba aceitando isso e retorna à mesma situação, né? No final, aquele cara, aquele repórter era ali, estava na pessoa do pai, né? Que era o diabo. E, quer dizer, ele retorna novamente àquela história da vida dele, né? Então, é isso que o filme traz, né? Por que nós repetimos as mesmas situações em nossas vidas? Né? O que está ali por detrás disso que a gente não consegue enxergar, né? Freud, no seu livro, no seu texto, né, em 1920, se eu não me engano, ele fala da compulsão à repetição. Ele fala, o texto que tem o título Recordar, Repetir e Elaborar. E é isso, né? A gente precisa recordar certas situações de nossa vida, a gente precisa repetir, às vezes repetir, para que a gente consiga, né, elaborar toda aquela questão. Não é fácil, mas é um processo necessário que vai nos fazer ajudar, né, a gente sair daquele presente repetitivo ou de um passado que a gente insiste em retornar, né, e que não movimenta a nossa vida. Você fica ali naquela mesma situação, não sai daquilo, você não amadurece de uma forma mais plena, né? Então fica aí a minha dica, né? Eu vou falar num próximo vídeo a respeito da compulsão à repetição, né? E aí, será que vale a pena a gente deixar de viver, a gente deixar de ter as pessoas que a gente ama, a gente perder as pessoas, perder momentos de vida que a gente possa ser feliz, porque a gente permanece numa mesma situação sem conseguir, né, olhar para as nossas trevas, né? Então, assim, o processo de análise, ele traz justamente isso, né? Ele traz essa questão do paciente se envolver com ele mesmo, né? Olhar para aquilo ali e saber que ele tem a capacidade de escolher, de modificar, ele tem essa opção, né? Mas ele precisa, primeiramente, ele precisa querer, né? Todos nós temos o nosso lado sombrio, né? Assim como temos a nossa luz. Mas, como diz um ditado, se eu não me engano é Buda, que fala que qual aquele que vai prevalecer? Aquele que a gente mais alimentar, né? Então fica a minha dica aí e até o próximo vídeo. Beijo grande.